Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Câmara Municipal de Goiânia 2018. Mais uma aula onde nós vamos continuar resolvendo questões, então acompanha comigo a leitura dessa questão. HTTPS é a sigla em inglês de Hypertext Transfer Protocol Security, que em português significa Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. A principal diferença entre um protocolo HTTP e o HTTPS está, letra A, na comunicação criptografada que ajuda a evitar possíveis tentativas de roubo de informações durante a transmissão dos dados entre o usuário e os servidores. Letra B, no controle de autenticação do usuário no ato da conexão para garantir transferências seguras e confiáveis entre o usuário e os servidores envolvidos. Letra C, no estabelecimento de uma VPN que garante a conectividade entre a máquina do usuário e a página solicitada, criando um duto seguro para transferir os dados. Letra D, na garantia de um mecanismo seguro para impedir que o computador que está solicitando a página não seja infectado com vírus e programas maliciosos. E aí, pessoal? Olha só que interessante essa questão, porque ela aborda o tema vinculado aos protocolos que nós utilizamos dentro do âmbito da internet ou das próprias intranets. Quando ele cita HTTPS, nós temos que fazer uma diferenciação aqui. Existe o HTTP, como ele citou aqui na questão. O protocolo HTTP é o protocolo padrão que me permite acessar páginas da web. Então, HTTP é o protocolo que permite acesso a páginas da web, chamado de protocolo de transferência de hipertexto. Mas quando acessamos uma página usando HTTP, os dados não estão criptografados. Isso quer dizer que eles são transferidos lá do servidor para o meu computador de usuário, para o computador cliente do usuário, sem nenhum processo de criptografia. Agora, quando eu acesso uma página, por exemplo, de um banco, não precisa ser de um banco, pode ser de qualquer outro site que use HTTPS, mas observa, vamos dar um exemplo de um banco. Eu acessei uma página da web de um determinado banco e observei que no endereço o protocolo que aparecia não era o HTTP, era o HTTPS, que como ele diz ali é o protocolo de transferência de hipertexto seguro. E aí eu te pergunto, qual é a diferença de acessar uma página da web com HTTP e acessar uma página da web com HTTPS? É que quando acessamos com HTTP não tem criptografia na transmissão dos dados entre o servidor e o meu computador. Mas quando acessamos uma página da web que usa HTTPS, aí nós sabemos que os dados estão sendo transferidos lá do servidor para o meu computador de forma criptografada, codificada, aumentando então o nível de segurança em relação ao que chamamos de confidencialidade ou sigilo das informações, evitando que se alguém no meio do caminho interceptar a mensagem entre o servidor e o meu computador possa entender, porque se alguém interceptar a mensagem no meio do caminho, os dados vão estar criptografados e essa pessoa vai verificar dados totalmente codificados, embaralhados, criptografados e não vai conseguir entender aquela informação. Essa informação vai ser decriptada quando chegar ao seu destino. Então, a principal diferença entre HTTP e HTTPS é que HTTP acessa páginas da web sem criptografia e HTTPS acessa páginas da web com conteúdo criptografado. Portanto, a resposta aqui tem que estar, observa comigo, quando ele disse, na comunicação criptografada que ajuda a evitar possíveis tentativas de roubo de informações durante a transmissão dos dados entre o usuário e os servidores. Perfeito essa análise, porque a principal diferença do HTTPS e do HTTP é o fato do HTTPS ter uma comunicação criptografada e o HTTP não. Se o HTTPS tem uma comunicação criptografada, isso evita, sim, possíveis tentativas de roubo de informações, porque por mais que alguém tente roubar no meio do caminho, interceptar aquela comunicação de dados, não vai entender as informações que estão ali. Por que não vai entender, professor? Justamente porque está codificado. Então a pessoa que tentou roubar os dados vai ver os dados todos embaralhados, sem sentido algum. Só quando esses dados chegarem no computador do usuário, aí sim serão decriptados e o usuário vai entender a comunicação que ora estava criptografada.
Então não esquece mais. HTTP, acessar páginas da web sem criptografia. HTTPS, acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Isto aumenta a segurança na transmissão dos dados, garantindo mais confidencialidade para essa comunicação de dados, garantindo mais sigilo a essa transmissão de dados. Por isso a resposta, de fato, a nossa letra A de América, né? Agora, por que não as outras? Porque ele disse na letra B, no controle de autenticação do usuário no ato da conexão para garantir transferências seguras e confiáveis entre o usuário e o servidor envolvido. Na verdade, o controle de autenticação se dá através da verificação das informações do certificado digital que o site está usando, e não propriamente na diferença entre o HTTP e o HTTPS. Ele pediu qual era a principal diferença entre os dois, né? A letra C. No estabelecimento de uma VPN. O que é uma VPN? VPN é uma rede privada virtual que se utiliza de uma rede pública para transmitir dados, mantendo sim, muitas vezes, dados criptografados num processo de tunelamento, criando um túnel virtual. Mas o uso de HTTP ou HTTPS não tem como sua principal diferença o uso de uma VPN. Embora exista VPN, e VPN serve para acesso restrito, usando uma rede pública para transmitir dados criptografados, inclusive através de um túnel criptografado para aquela transmissão de dados. Mas isso não sugere que é a principal diferença do HTTP e do HTTPS. A diferença entre HTTP e HTTPS é a comunicação criptografada e não o estabelecimento ou não de uma VPN. Por isso é o erro, não quer dizer que não existe VPN. Existe, e ela também trabalha com dados criptografados. E aí a letra D diz, na garantia de um mecanismo seguro para impedir que o computador que está solicitando a página não seja infectado com vírus e programas maliciosos. O fato de usar HTTP ou HTTPS não fomenta ou impede vírus, quer dizer, não existe uma relação. A principal diferença entre HTTP e HTTPS é só a criptografia, e não a questão de evitar ou fomentar o uso de vírus. Essa não é a diferença entre os dois, não é o objetivo do HTTP ou do HTTPS evitar ou não vírus. A diferença é a comunicação criptografada, como estava na letra A. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta A de América para essa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, também se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!